Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estou aqui com a professora Leslie Kulikowski, num episódio super especial com o apoio do Instituto Jô Clemente, que é pioneiro na ciência e na inclusão da deficiência intelectual, para a gente abordar um pouco sobre a genética e a genômica e o uso das tecnologias da genética e genômica a fins do diagnóstico da deficiência intelectual, das doenças raras, que sem dúvida nenhuma é um tema super importante, né, professora? Isso Então, mesmo. vou pedir para você se apresentar um pouquinho, por favor. Tá, muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de ter essa oportunidade de divulgar, né, a capacidade que a gente tem hoje em dia de atender os nossos pacientes e também aos profissionais de saúde. Então, como você falou, meu nome é Leslie, né? Na verdade, eu tenho um laboratório de pesquisa, né? Um laboratório acadêmico, mas que atende também uma parte da rotina do SUS e exames associados lá na Faculdade de Medicina da USP e no HC, no Hospital das Clínicas. Tá? Já tem há bastante tempo esse laboratório, é o laboratório de citogenômica, né? Uhum. Por isso que a gente se autodenomina agora, não é mais citogeneticista, mas é citogenomicista, né? Citogenomicista. Porque integra lá o DNA, o estudo do DNA, desde o cromossomo até as suas variantes, né? Que antigamente a gente chamava de mutação, né? Agora Uhum. ficou elegante, chama de Sim, variantes, né? variante, é. E a gente também estuda as alterações epigenômicas do Uhum. DNA, e tudo isso voltado, associado às alterações fenotípicas clínicas, principalmente de síndromes, né? Mas a gente abrange aqui várias doenças. Então, a gente não estuda uma doença específica, né? A gente, nesse laboratório, procura contribuir, né, Uhum. para o entendimento do mecanismo das doenças, enfim. É um laboratório que agrega aluno, agrega profissional, né, voltado à educação, mas também ao diagnóstico. Então, é isso que a gente faz lá. Vamos ver o que que a gente, na verdade, onde que a gente vai, né, com essa ideia de Sim, que o DNA agora está em tudo, e está em tudo mesmo, né? sim, Então, a gente tem que entender, sim. né, Rodrigo? A gente brinca aqui de vez em quando que, assim, tudo na verdade dentro da área da saúde, de certa forma, vai envolver genética, Com né? Em certeza. algum nível envolve, talvez só o trauma, né? A traumatologia, Isso mesmo. porque saiu, É. né? Qualquer outra área. Ó, mas, ó, lembrando bem, né, que a gente que deu muita aula, eu dei muita aula, né, de patologia, de genética, né, tem aquele livro do Robbins, né, que é o, como é que é? É sei lá, um papa da É, patologia, né, o livro básico, e lá nas o primeiras tratado folhas, se dele, você né? lê, ele fala assim, tudo é genético, excetuando-se os traumas. Mas sabe que agora, pensando bem, até se você for pensar na resposta aos traumas do Sim, paciente, vai da sua genética, se você tem sim, uma boa cicatrização, uma boa recuperação ou não, é né. verdade. Então, aí eu sempre dava essa aula, agora eu falo: "Nossa, agora tem que pensar bem, né", porque evoluiu tanto esse conhecimento genômico, né, Sim, epigenômico, até o ambiente modulando tudo, que acho que até a resposta aos traumas é está lá ligada verdade. à genética, É né. verdade, é verdade. Porque é bem isso, né, professora? A genética, ela transpassa muito as áreas da saúde e eu acho que tem um ponto que geralmente as faculdades, elas dão essa base de genética bem na cadeira básica, Isso mesmo. né? E hoje em dia, quer dizer, cada vez mais a gente percebe quão aprofundado é o conhecimento em genética, que aquele momento do conhecimento básico muitas vezes não é suficiente para trazer aquilo que o É. profissional precisa mesmo no final, né? Então, eu acho, Rodrigo, você tocou num ponto, assim, muito, importante que a gente vive nesse momento, né. Eh, a genética, né, ela ajuda todas as outras especialidades. Uhum, Ela mais ou menos a gente pode auxiliar, sei lá, o pediatra, o cardiologista, o neurologista e até o geneticista na uhum, parte que eu me vejo, assim, que é a parte laboratorial, né. uhum. Então, estou numa posição, né, onde eu tenho que levar esse conhecimento não só para o diagnóstico, né, mas até direcionar, às vezes, a um tratamento. Então, é isso.
o que falta, eu acho que você colocou bem o ponto, é a genômica, a genética aplicada à Uhum, medicina, ao uhum, conhecimento, uhum. né, à terapia, né? Então, Sim, nossa, tem muita coisa para ser estudada ainda, né? sim, Na verdade, se a gente pensar de uns 5 anos para cá, né? Parece que o conhecimento ele deu uns saltos, sim. né? A gente tinha lá, em 1960, só sabia olhar o cromossomo, aí depois evoluiu um pouco para as bandas cromossômicas, então você só sabia dizer quantos cromossomos a mais, quantos estava faltando, o pedaço que está faltando, né? E ficou um tempo assim, você só olhando o DNA no microscópio, vamos dizer Uhum, assim, uhum, né? Até técnicas que a gente fala da FISH, né? Que é a uhum. hibridação in situ por fluorescência, você conseguia acender, né, pedaços do cromossomo, mas ainda era visual, né? Olhar no microscópio e ver. É bonito, né? Mas é um conhecimento que ele é limitado. A gente consegue relacionar essas alterações com alguns fenótipos clínicos, algumas doenças, mas ele não é suficiente, como você está falando. Uhum. Aí, de repente, né, deu um boom de conhecimento, né? Sim, E a gente agora consegue ir lá, entrar dentro do cromossomo, né? E as famosas letrinhas que ensina lá na biologia molecular na sim, faculdade, ela mudou, né? Ela mudou tudo, porque agora a gente lê, não só lê, né? Mas corresponde a esses milhares de bancos de dados que a gente tem, científicos, né? E aí sim, aí agora a gente tem um outro mundo, né? A genética, ela evoluiu, né? Ela é genômica, por isso que eu falo que eu sou genomicista. citogenomicista, porque eu não olho mais só o cromossomo, né? Então eu consigo olhar até, né, como é que está se comportando esse DNA dentro da célula. A gente tem um conhecimento para saber que proteínas estão sendo produzidas, se essas proteínas são suficientes ou não. Então, é uma nova dimensão de explorar Sim, o DNA. Então, é isso. Eu acho que falta essa coisa de aplicação, a né? A aplicação. genética aplicada Sim, à sim, saúde mesmo, sim. né? Porque isso é muito comum. Quando eu lembro na faculdade de medicina, como exemplo, quando a gente vai estudar, por exemplo, cardiologia, sempre tem uma base assim, a hipertensão tem uma base genética Isso, multifatorial, né? E aí puxa um pouco daquele conhecimento da base do, bom, o que que é o multifatorial e tudo mais, certo. mas o quão profundo isso é e como que isso de fato se aplica, né? E nem entrando na questão do multifatorial, mas Uhum. é realmente assim, tá? E aquelas condições que eventualmente a gente tem uma causa monogênica que precisa ser investigada, que precisa ser avaliada, que pode estar relacionado a alguma, como, por exemplo, uma arritmia, um QT Isso. longo, É. né? Então, a aplicação exatamente na investigação desses casos que vai influenciar aconselhamento genético, Principalmente, né? acompanhamento clínico com Isso. base na história natural da condição, né? Olha, a gente vive um momento, Rodrigo, assim, lógico que eu gosto do que eu faço, mas eu estou num momento, eu acho sensacional, né? Porque se a gente for medir, né? Se a gente pudesse medir a capacidade do que a gente tem hoje, eu imagino, nossa, daqui a uns 5 anos, como é que será? Mas olha hoje, como é que a gente está. A gente investiga uma variante, e essa variante, se ela for um SNP, por exemplo, né? Que são aquelas famosas 3 letrinhas lá, a gente sabe dizer se aquela família ou aquele paciente, ela tem a propensão de desenvolver tal doença. Mas a gente também pode olhar uma variante, né? Uma mutação, né? Uhum, Em homozigose, em heterozigose, e aí a gente dá um diagnóstico fechado, né? uhum, Não, uhum. o paciente é portador disso. A partir desse diagnóstico, o profissional consegue pensar na melhor terapia para aquele paciente. O geneticista consegue fazer um aconselhamento muito fidedigno daquilo, porque ele tem um resultado inequívoco, né, Uhum. daquela variante. E também a gente consegue ver a metilação do DNA, que é um outro ponto Sim, muito novo, mas muito positivo, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, porque a gente consegue avaliar aquela mutação, né? Avaliar aquela variante, ver o peso que ela tem dentro daquela doença e às vezes dentro de uma população, sim, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem diferentes ferramentas, diferentes respostas
Mas é uma capacidade que antes a gente não tinha. Se a Sim, gente olhasse só o cromossomo, né, a gente tinha uma capacidade muito limitada. Hoje em sim. dia, quanto mais a gente estuda, quanto mais os profissionais se interessam em entender, né? E aí eu vou falar uma coisa que a gente fala, ah, nossa, é uma medicina diagnóstica assim direcionada para o paciente. É isso mesmo, né? Uhum, Porque cada pessoa ela é única, né? sim. Apesar da gente ter um DNA similar ao humano, ele se comporta de uma forma Sim. diferente, né? E quanto que, na verdade, a gente também ainda não sabe Isso, exatamente o como ele se comporta, exatamente, né? exatamente. Quando a gente pega um sequenciamento de exoma, sequenciamento de genoma, Uhum, quantas variantes que nunca foram descritas em bancos de exatamente. dados que a gente não sabe o que peso que aquilo vai ter num fenótipo, numa condição clínica ou não, né? E aí a gente está diante do nosso desafio, né? A gente é o desafio de todo dia, né? Uma variabilidade de ferramentas, uma profusão de resultados, né? E Uhum, qual o resultado que é aquele que eu preciso para fazer o diagnóstico, para sim, desenvolver uma pesquisa, né? Um projeto. Então, esse é um desafio mesmo que a gente está vivendo agora, mas que eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai conseguir superando, né, aos poucos, uhum, à medida que mais gente pede um exoma, uhum, mais gente pede lá um teste de metilação, por exemplo, voltado a tumor, alguma coisa assim. Quanto mais informação uma informação apurada, né, uma informação sim, boa, científica segura, né? boa, Sim. segura, né, a gente vai conseguir melhorar essa relação que é das letrinhas, né, que Uhum, a gente consegue ver com a clínica do paciente e que aconteceu com aquele paciente ao longo dos anos. Então, essa informação ela é valiosa para a gente vencer esses desafios que a gente tem sim. agora. Quando a gente acha uma variante que a gente costuma chamar de incerta ou VUS, Uhum, né? Nossa, o que que eu faço com ela, sim. né? Então, eu preciso de mais e mais gente pedindo exames, mais projetos na área de genômica, Sim, citogenômica, para que a gente tenha informação suficiente para poder resolver, né, esse, sim, esse sim. E, diagnóstico. Né? claro, guardado as devidas proporções, mas eu consigo entender que isso sempre foi assim dentro da genética, né? Eu lembro daquela questão de, bom, quantos cromossomos a espécie humana de fato Nossa, tem, imagina não saber nem quantos cromossomos né? tinha, né? E de fato isso vem junto com o caminho natural da evolução tecnológica, né? Quer dizer, quanto mais tecnologia a gente tiver que possibilita o acesso mais fácil, e a gente percebe isso mesmo nesses últimos 10 anos de, vamos colocar assim, de sequenciamento de nova geração no Brasil, Uhum, né? Que eu lembro quando eu era residente, quando começaram a vir os primeiros painéis, os primeiros exomas assim, certo. em contexto clínico, né, pro Brasil. A gente viveu isso, né? Então, e, Eu acho que eu vivi esse pulo de ter a FISH, né, a hibridação in situ, para o sequenciamento, que a gente chamou de nova geração, né, que antes era Sanger, né, uhum, e agora a gente já está na terceira geração. sim, então, e é muito interessante porque quando eu lembro de quando o NGS chegou, um custo de exoma num laboratório privado, por exemplo, ele ficava na faixa dos 4 dígitos, né? Oh, com certeza. A gente estava falando ali de uma ordem de 10, 12 mil reais para fazer um exoma. Inviável, né? Inviável, era poucas pessoas que iam ter acesso. Hoje, por mais que o preço ainda seja muito proibitivo para boa parte da população brasileira, mas a gente está falando de um exame que comercialmente se vende a 4 E mil. também que os próprios convênios, né, conseguem agora, não todos, mas boa Sim, parte consegue abranger, né, esses pacientes, principalmente que necessitam de um sim. diagnóstico. Que Antes era tudo impensável que a Em- gente chegasse aí nessa Era situação, complexo. né? E a gente teve mesmo essa mudança, tanto do ponto de vista de saúde suplementar, mas de fato, né, ó, desde 2020, se eu não me engano, que dentro do rol da ANS é previsto Previsto. a realização de exoma em situações específicas, Uhum, ainda aquém do que o que se deveria certo. ofertar dentro da saúde suplementar, mas
Por exemplo, para deficiência intelectual, para síndromes malformativas, o exoma já está contemplado, Que né? demorou bastante, Que né? demorou bastante. E na saúde pública, quando a gente pensa na portaria 199, na política das doenças raras, a gente também tem ali o exoma contemplado em algumas situações específicas. Daí eu acho assim, como que é a responsabilidade da gente como profissional de saúde, né? Tanto o médico, o biomédico, o biólogo, sei lá, né? A gente tem essa responsabilidade de tentar melhorar esse diagnóstico e mostrar o quanto isso é importante para a saúde pública, para a saúde suplementar, pensando na questão populacional, até no aconselhamento, né? Sim. Na triagem neonatal, né? Sim. Que virou um momento assim, existe a capacidade, né? Apesar de ser caro, mas não é mais caro tratar? Sim. É menos caro evitar, né, que esse bebê tenha um desenvolvimento que é complicado e que vai envolver mais custos até para o sistema de saúde e mesmo para o suplementar, né? Porque Sim. quando a gente diagnostica uma coisa que precisa de um tratamento, ele vai, né, sobrecarregar o sistema até quando fica tentando um diagnóstico e não tem como fazer esse diagnóstico, né? E então é nossa responsabilidade assim, divulgar que existem ferramentas, né, e tentar criar meios de que isso cada vez seja mais acessível, né? Sim. Então, nesse sentido, é que o laboratório lá de citogenômica, né, Aham. trabalha e você sabe bem, se envolve, né, com sociedades civis que estão envolvidas com pacientes com doenças raras, principalmente, né? A gente criou lá o CIGEM, né, Uhum. tentando aproveitar essas portarias que o governo também oferece para que a gente trate desses pacientes, tentando fazer um diagnóstico direcionado, né? Eu acho que aos poucos, né, vários locais fazendo isso, nós Sim. vamos ter a capacidade de fazer um diagnóstico maior e produzir esses dados que são tão Sim. importantes para nós, né? Formar esses bancos que, se a gente for pensar, tá bom, eu tenho todas essas facilidades, eu tenho lá desde fazer o cariótipo, eu tenho um MLPA, que é um teste que é molecular um pouco mais acessível, mas que Uhum. diagnostica um monte de coisas, a pessoa nem sabe, né, que Sim. existe isso, né, para depois passar para esses sequenciamentos de exoma e de painel, que a gente chama de nova geração, que para mim já está velho, viu? Para mim já Uhum. não é mais Uhum. novo, né? Que agora a gente faz a terceira geração, que Sim. ainda não virou um diagnóstico, mas está próximo de virar, né? E aí todos esses recursos que a gente tem que divulgar, tem que fazer projeto, né? E tem que formar esses bancos, como eu estava falando para você, nós temos todos esses dados mundiais, mas a gente não tem dados brasileiros Sim. suficientes, né? Isso é também um ponto que por isso que precisa divulgar e precisa fazer projeto, né? E precisa baratear esses testes, porque a gente precisa fazer os nossos bancos Sim. para tratar dos nossos pacientes. E é outro desafio. É difícil você olhar um banco europeu e comparar Sim. com a Com a nossa nossa população. população e dizer, não, essa variante, essa mutação, ela é patogênica ou ela não é, é um SNP ou ela não é, é uma variante poligênica, não é, né? É um Sim. polimorfismo, não é. Então, isso também, né? Isso também é o nosso desafio agora, né? E isso é um ponto importante das pessoas entenderem. Quando a gente fala de investimento em pesquisa, Isso. o investimento em pesquisa, ele não vem simplesmente para você ter aquela informação, mas aquela informação vai te possibilitar uma aplicação. De novo, o que a gente estava falando no começo, né? Porque tudo que a gente produz de conhecimento, ele tem uma finalidade, Ele né? A tem, né? finalidade é aplicar para melhorar a saúde do paciente e da população, né? Sim, Totalmente. Acho que a genética é até imprescindível, né? sim, Em qualquer área, né? sim, sim. E um ponto interessante que eu também vejo, que, claro, as novas tecnologias, elas muito conseguem substituir em alguns pontos as tecnologias anteriores, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de sequência de nova geração, você tem ali uma série de ferramentas que te permitem, por exemplo, avaliar microdeleção, microduplicação, Isso, é. que
quando o NGS chegou, isso não era factível, né? Quer dizer, o exoma não substituía um array. Hoje em dia a gente entende que Para situações, para sim. algumas situações ele consegue trazer isso. Mas essas tecnologias anteriores, elas ainda têm espaço também, elas ainda têm uso, né? É legal, assim, você tocar nesse ponto, que às vezes o profissional, ele tem que se atualizar. E é tanta informação, né? Como é que, sei lá, vou pensar num endocrinologista, por exemplo, mas ele tem tanta coisa para ele pedir, tanta informação, e é difícil, mas acho que a gente tem que buscar informações. Então, de novo, a gente tem uma parafernália de testes, né? Uhum. Mas todos são importantes. Todos podem ajudar a fazer o diagnóstico. Aí eu me vejo nesse papel de citogenomicista, né? Uhum. Que muitas vezes eu posso direcionar, né? E assim, ou como outros profissionais em outros laboratórios, podem sim falar: olha, para responder essa sua pergunta ou essa sua hipótese, eu tenho tais e tais testes, sendo que eu tenho, às vezes, um MLPA que vai responder uma variante de duplicação ou deleção de forma muito mais rápida e muito mais barata do que se eu usar um exoma, né? Uhum. Então, existe essa coisa nova dessa medicina de uma conversa Uhum. entre o laboratório e entre o médico mesmo lá na ponta, né? E isso precisa acontecer. É uma equipe, né? Uma Uhum. equipe que está Uhum. pensando não só nos projetos, mas está pensando no diagnóstico. Sim. Então, isso mudou, né? Mudou o jeito como se fazia medicina, como se Sim. tratava, né? Então, eu acho que sim, a gente tem essas novas capacidades, mas todas são importantes. Sim. Vou te dar um exemplo, às vezes você vai fazer um sequenciamento de exoma, por exemplo, mas você não sabe se aquelas alterações que você viu, seja de copy number, ou seja de mutação, se elas vieram, como é que elas estão arranjadas lá para você poder fazer um aconselhamento, por exemplo, né? Isso acontece muito no array. A gente faz um resultado lá que tem uma deleção e uma duplicação concomitante. E fica aquela pergunta, né? Como é que será que isso está arranjado dentro da célula do paciente? Isso pode estar numa translocação cromossômica? Uhum. Pode. E se Uhum. estiver, isso vai impactar no aconselhamento? Uhum. Vai, né? Uhum. Sim. Então, aí eu preciso fazer um cariótipo, que é voltar numa outra técnica para tentar entender esse rearranjo, e aí sim o geneticista pode fazer um aconselhamento tranquilo, Com né? segurança, né? Segurança. Então, às vezes você precisa voltar numa técnica, às vezes você pode usar só uma mais simples. Então, de novo, né? É uma medicina mesmo individual, Sim. personalizada, né? Para Uhum. aquela família ou para aquele paciente, né? Nossa, olha onde a gente chegou, né? Se eu for Uhum. pensar quando eu comecei profissionalmente na área de genética, só existia a cariotipagem. Uhum. Então a gente progrediu bastante, né? É. E continua, né? E E continuou. continua, porque eu acho que hoje, quando a gente olha para o que está vindo no futuro, é, parece que abre um leque de possíveis tecnologias, possíveis aplicações de tecnologias para fins de diagnósticos de condições que hoje a gente Nem pensava. nem pensava, que a gente entende uma base teórica daquela condição, mas não entende a base molecular, por exemplo, Isso, é. né? E a busca por bases moleculares ou que possam explicar um N de condições que hoje a gente não tem uma causa definida, né? Uma Depois que a gente etiologia. passou, acho que desse boom que fala sequenciamento de nova geração, né? Que inundou, né? De conhecimento, de capacidades a nossa, o nosso jeito de ver a saúde, agora a gente está vivendo um outro momento, né? Que é interessante também e que é bem disruptivo, que eu acho assim, e que vai mudar, que já está mudando o diagnóstico, que é a parte epigenômica, né? Que é a Uhum. parte de metilação. Acho que a primeira aplicação bem que já está, né, no diagnóstico é voltada para tumores, né? Então a gente consegue, além de olhar o DNA, olhar esses pedaços que faltam aqui, né, duplicação, deleção, olhar as variantes, a gente também olha as regiões que estão diferentemente metiladas, que Uhum. significa, quando eu sei que está metilado,
não tá transcrevendo, ou seja, o DNA não está funcionando. E isso tem uma implicação muito importante para aquela doença. Se for pensar em tumor, mais ainda, né? Sim, Com essa informação que a gente tem agora, principalmente de tumores do sistema nervoso central, a gente já consegue com algoritmos, né? Agora de inteligência artificial, olha só, né? Juntou uma sim, porção de coisas disruptivas aí, dá até a terapia, o remédio que vai responder, né? A quimioterapia que o paciente vai responder. Então, isso é uma coisa, é uma realidade já, né? Ela sim. já é um diagnóstico possível de ser feito, não para todos os tumores, mas agora a gente vai buscando essas assinaturas para outros tumores e para outras doenças. Então, eu acho que a gente vive mesmo esse momento muito, muito, muito importante da genômica, da genética, né? Sim. Que é a epigenômica, já estou lá, né? É. Passando para uma outra, outra fase. E você está falando, professora, eu comecei a imaginar como ondas, né? A gente Isso. teve uma primeira onda, uma segunda, e assim, parece que as ondas estão cada vez mais próximas e mais fortes, né? Porque eu acho que o tempo entre o conhecimento do cariótipo e o FISH, por exemplo, Uhum. né? E quando a gente vai comparar NGS versus o uso de epigenômica, por exemplo, eu acho que a gente teve um tempo menor, tanto que a gente não entende tudo ainda que o NGS Nossa, tem consegue muita coisa para a gente estudar. fornecer para a gente, e a Exatamente. gente já está entendendo novas formas de sequenciamento, a gente já está olhando para outras técnicas diagnósticas de outras condições que parece que é uma onda que já está vindo logo depois, É né? isso mesmo, é tipo, sei lá, um tsunami, né? É. Se eu for pensar em mar, né? É isso Uhum. mesmo. Que isso, eu vejo assim, para o profissional, realmente é super desafiador, eu tenho que me atualizar, mas para o paciente é maravilhoso. Uhum. E aí também é importante a gente entender que isso deu para a gente a capacidade de achar os pacientes que tinham aquelas doenças subdiagnosticadas, né? Sim. Então, muitas vezes você escuta lá no seu, não, mas agora está aparecendo muito essa doença, aquela, mas não é que está aparecendo, para mim, ela já existia, que a gente Uhum. que não tinha capacidade de Sim. diagnosticar, né? Que Sim. isso acontece muito com, por exemplo, deficiência intelectual, né? Atraso de desenvolvimento, que é realmente a queixa que bate lá para a gente diariamente, Sim. né? No seu ambulatório e lá Sim. na parte de diagnóstico, né? O que é que essa criança tem, né? Eu acho que tem uma coisa que até algumas décadas atrás se colocava tudo no mesmo balaio de gato. A deficiência intelectual, atraso de desenvolvimento, o autismo, a esquizofrenia, Isso mesmo. assim, ficava acho que tudo muito dentro de uma mesma questão, até o momento que a gente começou a abrir esse balaio e começou a entender o que isso é diferente disso, como que isso se relaciona a isso, né? E claro, a gente sabe que tem muita coisa que se fala sobre agentes ambientais que eventualmente podem estar influenciando no aumento de incidência de autismo, por exemplo, mas eu acho que não é essa questão aqui. É muito mais a gente entender que existem esses quadros que sempre existiram, mas que antes a gente colocava tudo como uma coisa só. Então, é isso que eu acho, assim, a genética, a genômica, ela está dando para a gente ferramentas para a gente estratificar aquele bolo, né? Uhum, Então, separar as coisas, porque agora a gente viu quem carrega determinada variante, e a gente pode comparar, né? Até uhum, dentro de uma mesma doença, o que está mais grave ou menos grave, né? O que respondeu para uma medicação ou não, né? E se você for pensar, eu, assim, né, que como eu estou muito na parte de projeto e também tenho uma cabeça muito acadêmica também, né? Apesar de realmente eu acho que a finalidade é uma aplicação, né? Mas a gente pensando em ambiente, sim, tem a influência do ambiente, só que a sua resposta ao ambiente é aquilo que você ah, carrega, sim. né? Uhum, Né? Você pode estar tão muitos exemplos que a gente dá, a pessoa fumante, o frentista que, né, está sempre respirando aquele ar, né, a poluído da gasolina. gasolina, ou que está o fumante, enfim. Mas você tem pacientes que têm essa situação e responde diferente,
É né? aquelas coisas que a gente escuta. Ah, minha avó fumou até os 100 anos, comia bacon e não teve nada no Nada. coração. Exatamente, exatamente. Então, mas qual que é a genômica da sua avó? A gente devia Uhum. perguntar para esse paciente, né? Uhum. A gente não teve a oportunidade de ver, né? E você não herdou essa genômica da sua avó, né? Tipo assim, né? Mas é isso. Então, existe o que a gente vê, né? O que a gente vê, mas agora o que a gente vê, eu digo assim, nesse mundo, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Agora existe aquilo que a gente consegue enxergar agora na dimensão do DNA Uhum. e essa relação, né, do que a gente carrega no nosso núcleo celular, no nosso DNA, com o que a gente está expressando frente ao ambiente, é isso que a gente está vivendo agora, né? Uhum. Esse Uhum. esse tsunami que você falou, essa onda que Essa está, né, onda. engolindo aqui a gente, né? E a gente tem que realmente aproveitar isso da melhor Sim, forma possível, né? sim. Do ponto de vista de aplicação prática, principalmente quando a gente pensa em NGS, aqui pensando um pouco na deficiência intelectual, na doença rara, a gente sabe que hoje, quando a gente pensa num exame, claro, vamos pensar assim, né? Primeira coisa, uma boa avaliação clínica daquele Com paciente, certeza. Sem isso a gente não faz nada. né? Porque, claro, numa boa avaliação clínica, eventualmente você já vai ter uma suspeita diagnóstica, você já vai poder direcionar um teste mais específico e a gente sabe que existem condições que eventualmente vão ter, inclusive, critérios clínicos para diagnóstico, Claro. mas a partir daqui, né? E mesmo que não se tenha uma suspeita específica, você ter uma boa avaliação clínica te permite ter as peças do quebra-cabeça Isso. que vão ajudar no momento da análise a entender melhor o que é aquele quebra-cabeça, né? Isso é verdade. Se no pedido médico não tiver constando, por exemplo, que o paciente tem uma cardiopatia, você eventualmente pode não dar uma atenção devida a uma variante, porque considera que o paciente não tem, ou, por exemplo, o paciente é epiléptico, isso não consta no pedido médico. Então, uma boa avaliação clínica inicial, ela é, sem dúvida, Essencial. Agora, para todo exame, isso é muito interessante você falar, porque para qualquer exame genético, a gente precisa, mesmo que não houver uma hipótese, né, mas uma descrição clínica, porque ela vai dar para a gente, sim, não só nortear a interpretação para chegar a uma conclusão adequada, como também, às vezes, a gente pensar que a gente precisa usar mais de uma ferramenta para resolver uhum, aquele quebra-cabeça que você está uhum, falando. E muita coisa que a gente pega agora, como as ferramentas são muito poderosas, a gente pega pacientes que têm coisas concomitantes, duas uhum, situações uhum, clínicas uhum, concomitantes, né? é, Às vezes duas síndromes, né? sim, Que se sobrepõem clinicamente, mas se aquela análise vem lá descrevendo, aí você fala, está confuso a análise clínica, não tem uma hipótese direcionada. Mas na hora que a gente olha lá e vê as variantes que cobrem aquelas duas situações clínicas, mesmo que sejam diferentes, a uhum, gente está seguro em falar, não, sim. esse é São raro, mas existe, né? 3%, se eu não me engano, das pessoas que têm uma condição rara podem ter uma segunda condição rara. Exatamente. Então, é o raro do raro, mas acontece. E eu nem sei te dizer em números, assim, para mim não é tão raro, eu não sei se porque lá no laboratório acaba concentrando, a gente vou Uhum, falar uma coisa que você vai achar interessante, engraçado até. A gente brinca que o laboratório de histogenômica é a luz no fim do túnel, né? uhum, Porque só bate lá quando não resolveu com as coisas que já existem na rotina clínica. Então uhum. eu tenho que pensar, né? A equipe, os alunos, né? Os profissionais que nos ajudam, tem que juntos pensar como é que a gente vai resolver aquele quebra-cabeça. Então, não é raro a gente ter pacientes que têm E tem duas as duas síndromes, por exemplo, condições, né? né? Ao mesmo tempo. Então, Uhum. por isso que para mim já não era tão raro, né? Isso, Uhum, mas é uhum. porque lá acaba, a gente tem um viés, né, de concentrar coisas que eram difíceis de serem Até resolvidas. porque a gente está falando de um laboratório extremamente especializado dentro do Exatamente. maior complexo hospitalar, né? Então, Da assim, América da América Latina. Latina. Então, Exatamente. a gente está de fato falando de pacientes que já são complexos por Isso. estarem onde Isso. eles estão, Uhum. né? E no qual essa necessidade, então, sem dúvida, você tem uma amostra que é interessante, né? Tá vendo que a genética agora permeia tudo, né? Ela não, ela tá resolvendo também os complexos, né? Tá, tem muita coisa para a gente pensar, mas consegue, né?
ser um alvo, né, direcionado para responder aquela hipótese clínica, mas ela também consegue responder coisas bastante complexas que antes a gente nem imaginava, né? É sempre, às vezes, uma surpresa. Às vezes, quantas vezes a gente pensa uma coisa e na hora que vai ver o resultado genômico, a gente fala, Uhum. nossa, não era nada daquilo que eu estava pensando e responde da mesma forma, Uhum. né? Uhum. Então, esse momento tá bem interessante, Tá. tá É. desafiador, mas ele é rico, né, pra gente poder fazer alguma coisa, aplicar, né? No final, a gente Sim. sempre vai lá, né, aplicar. E é isso, porque quando a gente pensa hoje dentro dos protocolos de investigação etiológica, de deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, doenças raras, se você não tem uma hipótese específica que vai direcionar um teste específico, o exoma ou o genoma, né, Sim, quando sim. acessível, ele vai ser o teste de primeira escolha. Provavelmente sim, porque ele já vai dar um panorama geral Uhum, daquele DNA completo, né? A gente olha, né? São dois testes que a gente tem uma visão geral. O array uhum, e o exoma, ele não vê pedaços, né? Ele vê um todo. uhum, Então, o exoma ele pega uma camada, né? E o array pega outra camada, e agora, com as ferramentas de bioinformática, o exoma também às vezes consegue sobrepor essas camadas que o array expunha, né? Então, realmente, a gente consegue dar, é uma visão, né, do campo completo, né? E a uhum. partir daí, realmente sai muito diagnóstico, né? Que antes Sim, a gente não tinha. Isso não tem como negar, né? Essa é sim. uma ferramenta importante mesmo, né? O que a senhora entende que é o próximo passo dessa evolução? É pensando em avaliação epigenômica. Eu acho que eu vejo assim que é uma ferramenta poderosa, né? Para a parte, por exemplo, de neurodesenvolvimento, Uhum, ela está resolvendo, né? Várias coisas. Uma das coisas que mais, tirando a parte de tumores, que foi assim muito ah, revelador para você poder tratar, né? Assim, eu acho que para o patologista, ele olha uma coisa na histologia e aí ele confirma com o painel genômico e daí ele consegue reclassificar ou estratificar a classificação, melhorar a classificação que ele olhava lá no microscópio e ainda dar uma medicação, isso é revolucionário, né? uhum, uhum, E aí eu vejo que isso é um caminho de futuro, porque nos outros pacientes que não são não câncer, né, que a gente fala, os sindrômicos, aqueles outros pacientes até não sindrômicos, mas que têm situações não con- conclusivas, né, de diagnóstico com atraso de desenvolvimento, né, ou a deficiência intelectual, e que a gente faz a triagem ou do array, ou faz a triagem do genoma e só recolhe aquelas variantes que a gente não sabe, as VUS, né? Quando a gente aplica a metilação, a gente olha outra camada do genoma, uhum, né? uhum, E aí, o que a gente está achando? A gente está achando assinaturas de doenças, de grupos de doenças, né? Aí, quando eu achei essa assinatura, que nada mais é eu ver a dinâmica que o DNA está se comportando, onde ele transcreve, onde ele não transcreve, dentro de um cluster, de um grupo específico de pacientes, aí tem um caminho, né? uhum. Já mudou, já tem um diagnóstico, eu já posso comparar aquele que tem aquela assinatura com aquele que não tem assinatura, já aquele balaio que você falou lá, né? Eu Aham. já tô Já tá separando, né? separando. Então, é que tem muitas doenças, o ideal, né, que a gente queria é que tivesse uma coisa como a gente chama patognomônica, né? Aham, Eu tenho, sei lá, uma determinada mutação e eu sei que aquela mutação corresponde àquela doença. Só que a coisa não é tão simples assim, aham, porque a gente não é simples, né? O ser sim. humano não é simples. Então, essa ferramenta de analisar o epigenoma, né, que a gente pode usar tanto o array como pode usar também o sequenciamento, né? Completo, do genoma completo, pode usar a terceira geração, né, que é um outro tipo de sequenciamento, e ele vai mostrar para a gente, é uma ferramenta que está poderosa para mostrar essa estratificação e mostrar o que está acontecendo nesse nível do paciente, né? Então, E, e tem uma coisa que a senhora está falando que, assim, de novo, a importância da gente ter os dados. com Porque para certeza. a gente poder fazer essa estratificação, poxa, será que aquele paciente que tem aquele quadro clínico
aquela síndrome, né, esse perfil epigenômico daquela síndrome, quanto mais você tiver de pacientes com aquela mesma condição, mais claro vai ficar para você Com determinar certeza. qual que é aquele padrão, né? Que é o que a gente passou com outras técnicas, né? A gente Uhum. também precisou, né? Se a gente for pensar até no cariótipo, né? Você Sim, precisou fazer muito cariótipo de portador da síndrome de Down para entender que aquela parte do genoma que correspondia ao cromossomo 21, duplicada, sim. triplicada, né? Fazia um fenótipo de síndrome de Down. Então, né? Porque não era um único paciente, foram feitos vários pacientes. E aí, para todas as outras doenças, né? A gente tem que ter esses que a gente chama bancos, né? Sim. Esses livros, né? De informação, né? É, é uma ferramenta assim, a genômica, ela é poderosa, mas depende ainda da clínica, ela depende da bioinformática, né? Porque não se faz Sim, nada é sem bioinformática, fundamental. né? Porque eu não estou olhando as letrinhas no microscópio. Que é um profissional que há década atrás não existia, né? Por isso que a Não, gente cai nesse negócio de ser uma equipe, né? A é, gente precisa de todo mundo, né? A gente precisa da clínica, precisa da bancada, né? uhum, Precisa da análise, precisa do bioinformata, precisa, às vezes, da imagem, sim. né? Precisa, da pessoa que olha a histologia, né? A gente está caminhando realmente para uma medicina personalizada, sofisticada, mas eficaz, né? Isso. Uma coisa que eu acho interessante também dessa questão da análise da epigenômica, porque ela permite também você eventualmente fazer diagnóstico de condições que a gente sabe que tem um cunho ambiental importante, né? Então, por exemplo, a gente já tem alguns padrões epigenômicos para síndrome alcoólica fetal, Exatamente. né? Já tem uma assinatura já. Já tem uma assinatura, que é algo que até então, o diagnóstico de SAF, né, da síndrome alcoólica Uhum. fetal, ele é baseado em, primeiro, ter a história, né? Você Claro, tem clínica. a história clínica do uso de álcool durante a gestação, preferencialmente, né? Uhum. As características clínicas de comportamento da criança, as características fenotípicas, microcefalia, lábio superior fino, toda aquela coisa do SAF. Mas você faria investigação genética, genômica, e seria tudo normal, né? E muitas vezes o SAF acaba ficando como um diagnóstico de exclusão depois que você excluía outras E coisas. aí, isso que se tocou também é importante, porque quanto mais tempo a gente demora para ter um diagnóstico conclusivo, mais tempo a criança vai demorar para ter um atendimento, Sim. né? Então, isso também é bom, né? Quando a gente Uhum. consegue fazer rapidamente, se a gente identifica uma assinatura, né, de qualquer coisa que for, dá a possibilidade de um tratamento mais Sim. rápido, né? Sim. Mais rápido. E acho que isso é super interessante, porque possibilita a gente uma outra camada de uso clínico, que é exatamente isso, um diagnóstico de condições que eventualmente vão ser teratogênicas, Isso. né? Além disso, as experiências, né, que eu tenho, assim, de você poder fazer um diagnóstico diferencial. Porque às vezes você tem, nossa, olha, como eu estou te explicando que lá no laboratório só aparecem coisas muito complicadas, né? Dois pacientes com a mesma alteração, no mesmo gene, ou muito próximo, ou às vezes a mesma variante, só que cada um tem um fenótipo ali, não exatamente o que o clínico, né, o neurologista, ou sei lá, o endocrinologista, o geneticista esperava, né? Aí quando a gente aplica uma outra camada de análise utilizando a epigenômica e investigando a metilação, a gente vai ver que uma região da variante está metilada e outra não. Aí você consegue explicar, né, resolver aquele dilema, Uhum. né, que estava impactando, né, para Sim, fazer um aconselhamento, que eu acho que isso é sim, muito, muito importante, né, porque sim. aí a família, entendendo, ela pode sim decidir procurar uma reprodução assistida ou não, Ter né? uma segurança Ter para uma tomar a segurança. decisão Isso, né? embasada, claro. Que antes a gente não tinha nada disso, não. E isso que é muito gostoso, né? Quando a gente trabalha assim, eu acho que nessa área que é uma área muito de inovação para a saúde, que é a gente vê desafios, muros sendo derrubados, desafios sendo vencidos, né, professora? Tanto na parte, assim, eu acho que é recompensador, né? A gente conseguir dar um diagnóstico, porque a família fica naquele limbo, e Sim, até o profissional, né? Todo profissional ele quer concluir, quer sim. tratar, né? Então,
Isso é recompensador. Também é recompensador a gente fazer um projeto, por exemplo, e conseguir. Porque para fazer essas técnicas, às vezes, não é simples. Porque o pessoal fala, extrai o DNA. Só que a gente não é CSI, né? Que é fácil lá na televisão, né? Pega lá um fio de cabelo. Ter um DNA de qualidade para a Uhum. gente obter um diagnóstico digno, né? Eficaz, fidedigno daquilo, né? Sem ter dúvida, não é fácil. Então, às vezes, simplesmente você melhorar uma técnica de você obter um DNA puro, um DNA íntegro, né? Uhum. Já é recompensador, porque aí Sim. você vai mandar aquele DNA para uma técnica, seja essa de epigenômica, que a gente fala, mas ela é complicada, né? Ela não é simples de fazer, tanto é que não é todos os lugares que fazem Uhum. ainda. Fazer um sequenciamento de long reads, que a gente diz que é de Sim. longo, né? Que é a terceira geração. Então, conseguir um bom DNA de amostras diferentes, ou seja, de cultura celular, ou de pele, ou, né? Já é uma vitória, já é recompensador, Sem né? dúvida. Porque às vezes você tem um DNA, você fala, nossa, será que eu vou confiar nesse resultado com esse DNA? Então, nossa, são muitos momentos que a gente vive num laboratório, assim, para a gente, Aham. né? O paciente não tá, nem faz ideia, né, de tudo que aconteceu antes da gente dar Sim. aquele último diagnóstico, né? Voltar lá na clínica, às vezes a gente tem que ligar pro profissional que solicitou, né, e falar: "Nossa, olha, achei uma coisa aqui, o que que você acha?". Discutir com ele antes de eu colocar no papel tudo para poder chegar no paciente, Aham. né. Tem que ter todo esse cuidado, né. Sim. Então realmente é uma nova dimensão de analisar as coisas, o diagnóstico, tudo, né. Professora, pensando na terceira geração, o que que a senhora entende que, assim, hoje seria o desafio, em relação a gente começar a utilizar de fato terceira geração para fins diagnósticos e, assim, você consegue imaginar em quanto tempo a gente vai sanar esses desafios? Então, quando a gente fala em terceira geração, é bom que a gente entenda, assim, que a segunda geração ela já resolve bastante coisa, mas a gente, apesar de a gente conhecer todo o DNA, tem gaps, né? Então, quando a gente fala exoma, ele é muito bom, mas ele analisa só regiões específicas, os exons, né? Sim. E falta aquelas partes que às vezes a gente acha que não influencia, mas influencia, né? Quando a gente pensa nas metodologias de terceira geração ou long reads, então a gente teria assim uma análise de DNA sem ter que quebrar ele em pedacinhos, né? Uhum. É como se a gente desenrolasse um fio e fosse lendo, né, a sequência bem de forma linear. Isso dá uma resposta melhor para quando a gente faz isso frente ao fenótipo clínico, né? E então, as tecnologias que a gente tem para ver o DNA assim, dessa forma linear também estão se desenvolvendo. Então, nós temos diferentes equipamentos, né, que dão uma resposta boa para a gente, mas ainda a tecnologia está evoluindo. Então, Uhum. quando a gente quer ver um pedaço do DNA de forma esticadinha, por essas Uhum. técnicas, a Uhum. gente consegue. Quando a gente quer ver, por exemplo, regiões difíceis de identificar como regiões repetitivas, Repetição. né, que no sequenciamento de segunda geração, às vezes é difícil de a gente ver, porque como aquela sequência ela se repete, ela é idêntica, então dá dúvida, né? Uhum. Quantas vezes está repetido? Quantas vezes está repetido? Às vezes é um diagnóstico vida ou morte para aquele Sim. paciente, né? Então, essa de terceira geração, ela consegue ver isso muito bem. Então, o que está sendo desenvolvido agora e que eu acho que vai ter uma aplicação rápida desse long reads é principalmente daquelas doenças, principalmente as neurológicas, que têm regiões repetitivas. Repetitivos. Então, realmente, ela é capaz de dar uma resposta rápida. Uhum. Para olhar tumores também, eu acho que, como a gente está vendo tem muito mais informação de banco para a gente comparar, né? Mas é isso, é aos poucos, mas ela tem essa aplicação, sim. E uma aplicação, acho que, de novo, que é a epigenômica, ela vai proporcionar que a gente tenha uma resposta simultânea da variante, né, da mutação
e de se essa variante está metilada ou não. Esse é o pulo do gato aí da Uhum. terceira geração, que não só a gente aqui no Brasil, mas internacionalmente, muitos laboratórios estão tentando vencer, Aham. né? Principalmente olhando essas nossas doenças que são mais essas situações de saúde ou situações clínicas que estão batendo na nossa porta, que é o pacientinho que tem deficiência intelectual, com um atraso, às vezes um atraso que às vezes não é Uhum. nem tão gritante, mas ele existe, né? Sim. Então é isso que eu acho que o sequenciamento de terceira geração vai ajudar a gente a resolver, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, a gente precisa lembrar que saber a etiologia em um outro momento também possibilita a gente começar a desenvolver as terapêuticas, né? Porque, claro, quando a gente entende a base molecular daquela condição, Perfeito. a gente começa a entender como que eu posso atuar naquela base molecular. Aquela via que está sendo atrapalhada, né? Como é que Exato. eu vou atuar? E também, né, já que a gente está falando de quantas coisas a genômica proporcionou, ela também dá uma outra informação que é voltado, né, para um paciente, né, um indivíduo, que ele não tem uma condição grave, né? Uhum. Mas a gente consegue fazer essas respostas dos testes, por exemplo, farmacológicos, né? Uhum. Uhum. Ou voltados, às vezes, até para atletas, né? Uhum. Que, Uhum. se ele tem uma condição já é possível a gente saber, né, se ele tem Uhum. um SNP ou não para desenvolver determinada coisa, os seus potenciais, né? Uhum. Por mais que a gente queira, hum, na verdade, a gente que está na área de saúde, às vezes a gente não dá tanta importância dessa informação, mas ela existe, né? E Uhum. ela está Uhum. aí, né? E pode sim ser, às vezes, uma ferramenta importante para a Uhum. saúde pública, Sim. né? Direcionada, né? E volta, com o desenvolvimento de pesquisa, de mais informação sobre aquilo, essas informações que hoje, às vezes elas têm menos aplicabilidade, elas existem, mas a aplicabilidade é um pouco mais, não é tão direcionada como quando a gente pensa, por exemplo, Uhum. uma condição monogênica, né? Mas a tendência é que cada vez mais a gente entenda como aplicar, Como aplicar? como aplicar. A genômica, ela é um mundo novo, né? Nós dois estamos bem na área humana, né? Mas ela extrapolou, né? Para Sim, agricultura, para, né? Genética animal, enfim. sim. E até aplicado para a gente, o estudo do microbioma, que é um estudo que genomicamente é viável, né? Para a gente saber o que está acontecendo com o Uhum. paciente, né? Se ele tem lá um desequilíbrio, né? Que está provocando uma desbiose, por exemplo. Então, é assim, é muita informação, né? E eventualmente tem, né, alguns estudos que mostram alterações no microbioma, inclusive sendo marcadores de risco de tumor intestinal, Olha onde que a gente chegou, né? né? Para quem só olhava cariótipo, Né, então, assim, é bem é interessante mesmo muito tudo isso que interessante. as coisas É. estão evoluindo. Professora, eu quero agradecer a disponibilidade, a presença da senhora aqui com a gente conversando. Queria perguntar se você quer deixar algum recado final, alguma mensagem final. E também, se você tiver algum lugar que as pessoas eventualmente possam te encontrar, rede social, alguma coisa assim, deixa pra gente também. Nossa, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente tem tanto que conversar, né? Que um podcast é pouco, né? É. Para tanta coisa que a genômica, a citogenômica tem. Então, a mensagem que eu tenho é que, assim, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade que está nos alcançando, né? Os exames genômicos, citogenômicos e epigenômicos existem e eles precisam ser acionados, né? Então, eu não sei, eu vou procurar saber, né? E vou ver o que isso pode beneficiar o meu paciente ou não, né? Hum. E assim, para encontrar a gente, né? É o Laboratório de Citogenômica do HC, FM USP. É fácil, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, né? E é digitar lá no Google, que o Hospital das Clínicas é enorme, mas ele tem todas Sim. as referências. A gente está dentro do departamento de patologia e a gente recebe lá alunos ou profissionais, pode ligar para a gente, pode mandar e-mail que está lá, é só digitar no Google, aparece, né, o endereço, e-mail, e a gente, sim, não só eu, né, mas toda a equipe, os alunos a equipe são os alunos de doutorado, de mestrado, são os alunos de iniciação e os profissionais que compõem, né, a patologia lá, todo mundo está sempre interessado em divulgar, né, em ajudar.
Então é só procurar a gente, né? Um lugar super querido e acolhedor, sem Ai, dúvida. que bom que você... Sem dúvida. A gente tenta, né? Tenta ser, porque já é tão difícil, né, às vezes, diagnosticar e falar, assim, até com os familiares e tudo, então... E a gente também tem um entusiasmo de estar contribuindo para a saúde pública, né? Para o conhecimento científico, né? Eu te Perfeito. agradeço muito. Obrigado, Obrigada. professora. Bom, pessoal, então aqui é Rodrigo Foch. Eu quero novamente agradecer ao Instituto Jô Clemente pelo apoio para esse episódio que nós estamos assistindo agora. E nos acompanhem nas nossas redes sociais do GeneCast, o @genecast.podcast, que em breve teremos muito mais novidades em parceria com o IJC, o Instituto Jô Clemente. Até mais!